Com que ave posso praticar voo livre? Posso praticar voo livre com a ave que eu tenho? Muito bem, essa é uma pergunta muito feita, né, de diversos tutores que têm diversas aves diferentes. Bom, então a pergunta é simples, mas a resposta não é tão simples assim. Então, assim, teoricamente, você pode praticar voo livre com qualquer espécie de psitacídeo, né? A técnica foi desenvolvida para psitacídeos, né, que têm características etológicas comuns, mais ou menos comuns, e ela pode ser aplicada. Contudo, existem algumas considerações a serem feitas em relação à espécie da ave, em relação à idade da ave e principalmente em relação ao histórico de vida da ave, que eu acho que isso é o que pega mais forte. Então, assim, em relação à espécie, a gente vai falar mais ao longo do curso, mas só para dar uma pincelada aqui nessa introdução, tem espécies que são mais favoráveis à prática de voo livre, são espécies grandes, coloridas, barulhentas, né? A gente depende muito da vocalização das nossas aves para a gente encontrar elas. Às vezes elas não estão perdidas, elas só estão ali no meio de uma árvore, mas você não tem certeza se ela está ali. E aí você chama ela e ela responde de volta, aí você tem certeza que ela está ali. É difícil ver uma ave, né, na árvore, então você quer a ave que vocalize, tá? Então jubas, jandaias, araras são ótimas para essa coisa da vocalização, né? Você quer uma ave grande, porque se ela não vocaliza, você vai enxergar ela se ela for grande, colorida, né? Não verde, né? Papagaio tem essa desvantagem nesse momento, porque eles são verdes, então eles se camuflam totalmente nas árvores, né? Então aves vermelhas, amarelas, né? São, até as cacatuas brancas são fáceis de ver, né? Numa árvore, né? E você quer aves grandes, coloridas e barulhentas. É isso que você quer. Mas, claro que, por exemplo, jandaias, que são aves pequenas, vocalizam bem, são amarelinhas, são ótimas aves para voo livre. Mas todas as aves pequenas, elas apresentam uma desvantagem sim, porque elas são presas mais fáceis para gaviões e outros predadores. E elas também são aves um pouco mais assustadas, porque justamente elas têm o instinto de presa mais aflorado, né? Porque elas sabem que são pequenas. E aí você tem que aprender a lidar com isso, né? A lidar com esse comportamento aí que está impresso no DNA deles. Mas são ótimas espécies para voo livre. Aí já fica uma dica aqui que quando a gente resolve voar aves pequenas, o ideal seria voar um bandinho de aves, né? Que daí fica mais seguro para elas desse ponto de vista da predação. Né? Ou aqui no nosso caso, que a gente tem o crude sempre voando escoltado, né, por duas araras gigantescas, então a experiência do voo livre para ele, apesar dele ser sozinho, é mais segura, né, do que uma jandaia que está voando sozinha. Ok? Agora tem as aves que são não tão favoráveis, assim como, por exemplo, o papagaio do Congo, né, que é uma ave que não vocaliza tanto, né, então é mais difícil de achar, ele não grita tão alto. Ele é uma ave que é um pouco mais assustada, um pouco mais sensível a todos esses estímulos que tem no ambiente externo, então também, assim como as aves pequenas, vai oferecer essa desvantagem aí no treinamento. E eles também são cinzas, né? Então eles se parecem muito com pombas, que são comida favorita de vários gaviões, né? Então o gavião pode olhar o seu papagaio do Congo e falar: ah, meu Deus, acho que isso aqui é uma pomba, vou lá caçar esse animal. Então também tem essa desvantagem, apesar dele não ser tão pequeno, né? Ele é cinza e então não tem tanta vantagem assim. O ecletus também é uma ave que ele não é monogâmico, né? Ele vai de ninho em ninho assim na natureza, então dependendo do histórico, né, de vida aí na infância dele, ele pode não ter um vínculo tão forte com o tutor, né? Então também isso pode ser uma desvantagem porque o vínculo com o tutor é uma das bases, assim, né? O voo livre, ele depende disso. Os psitacídeos são animais afetivos, sociais, que gostam de estar junto e tal, e a gente precisa fortalecer esse vínculo, assim, bem feito mesmo, para a gente poder ter bastante segurança no voo livre, né? E aves pequenininhas, né, também tem essa desvantagem de ser presas, e aves que não são da fauna brasileira, também tem um pouco de desvantagem aqui do ponto de vista ético, ecológico aqui do Brasil, né? Porque a gente está no país dos psitacídeos, um lugar com uma diversidade de fauna e flora incrível, né? E que a gente tem muitas espécies de psitacídeos vivendo aí do norte ao sul, né, do Brasil.
e a gente não quer desequilibrar o ambiente em que elas vivem. E aí, se a gente faz voo livre com uma espécie que tem alto potencial invasor, como por exemplo os ringnecks, né? E aí a gente começa a ter escapamento de ringnecks, né? Que é mais provável que os ringnecks escapem da casa das pessoas que não praticaram voo livre do que do voo livre, mas enfim. Então fica a dica aí para talvez não comprar ringneck em nenhuma das situações, nem para prática, nem para não prática de voo livre, porque uma ave não treinada é muito mais chance dela se perder, e aí como ela tem alto potencial invasor, talvez ela não morra, talvez ela encontre outro ringneck, e aí a gente começa a contaminar, né, esse ecossistema ecológico, né, do Brasil, e a gente não quer fazer isso, né? Então aqui no Brasil a gente não tem casos, tá, de ringneck sendo espécie invasora, mas fora do Brasil, em outros lugares do mundo, eles são, então eles têm um potencial, né? Agapornis também sobrevive super bem, uma espécie bem resistente, uma ave pequenininha, né? E se adapta muito bem em lugares diferentes, né? Enfim, então tem a questão das doenças também, que esses animais exóticos são, muitos deles, resistentes, né, à presença de vírus no corpo, não manifestam doença, vivem uma vida saudável durante muitos anos, mas eles contaminam, né, eles passam esse vírus para os nossos psitacídeos silvestres, né, da fauna brasileira. E aí os nossos animais não são resistentes a essa doença, eles acabam morrendo. Então com isso a gente também está desequilibrando o ecossistema e contaminando aqui com esse vírus que, né, a gente não quer ele aqui no nosso ambiente. Então, quanto mais animais você compra, né, mais você está proliferando essa situação, né? Claro, não estou falando que todos os calopsitas, ringnecks, catacatuas e agapornis são doentes, não, tá, gente? Mas é que esses animais são mesmo resistentes. Então, se você não toma o cuidado, né, de escolher um criatório certinho e também de fazer os testes virais, né, você está correndo esse risco. Os outros pontos que a gente quer considerar é a idade e o histórico de vida. Então, assim, uma ave que... vamos combinar essas duas coisas juntas, né? Treinar uma ave bebê a voar na mesma idade que ela voaria na natureza é muito mais fácil, seguro e rápido de fazer esse treinamento, tá? Agora, treinar uma ave que já não é bebê, já passou da idade... vai demorar muito mais tempo. E aí, quanto tempo vai demorar mais? Aí depende do histórico de vida da ave. Então, se a ave nunca pôde voar e depois de vários anos vai começar a ter oportunidade de voar, vai demorar muito tempo mesmo, muita dedicação do tutor, muito treino, muita insistência, muita paciência, né? E os progressos serão muito lentos. Mas é possível. Agora, uma ave que sempre teve a oportunidade de voar, mas nunca fez voo livre, também vai demorar mais tempo do que treinar uma ave bebê, mas talvez seja mais fácil. Eu dei só um exemplo dessa coisa que a ave que voa e a ave que não voa, mas na verdade tem uma lista, né, de aspectos que a gente precisa analisar do histórico de vida da ave e da idade da ave para a gente poder ter pistas sobre quanto tempo duraria esse treinamento, se seria possível, né, fazer o treinamento, se seria realmente possível fazer voo livre com essa ave, soltar essa ave para voar em ambiente externo, né? E não tem como responder essa pergunta porque não tem fórmula mágica, cada indivíduo é indivíduo, né? Cada ave vai responder o treinamento de forma muito individual e particular e não tem como a gente falar essa ave aqui, como por exemplo o Elvis, né? A primeira arara que eu treinei para voo livre, que é uma arara azul, ele começou o treino de voo livre com mais ou menos 8 anos de idade, né? E a gente fez o treino indoors, todo o condicionamento indoors, que para uma ave bebê deveria demorar 1 a 2 meses, a gente ficou um ano inteiro treinando, né, com o Elvis, não com a mesma consistência também que eu oriento, né, a gente vai falar mais disso ao longo do curso, que é diário, 2 vezes por dia e tal, aí em 1, 2 meses já dá para levar para o externo, a gente não fez com essa mesma consistência, mas a gente fez bastante, assim, com certeza toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, né. O tutor fez muitos treinos com ele e aí depois de um ano inteiro a gente então levou ele para fazer o primeiro voo externo dele. Mas o Elvis sempre voou e ele tem outras características, né? Ele também era uma ave muito social, muito sensibilizada com o ambiente externo. Então assim, ele tinha vários fatores positivos que facilitaram que a gente pudesse levar ele para voar em ambiente externo. Então é isso, gente. Ave de asa cortada pode praticar voo livre? Depende. Quanto tempo essa ave teve asa cortada? Ela veio com asa cortada do criatório e logo em seguida cresceu as asas e você já começou o treino? Altas chances dela poder praticar voo livre. Uma ave que não tem asa cortada e não voa,
provavelmente você vai ficar vários meses treinando essa ave, estimulando ela a voar, né? E aí você vai talvez conseguir. Se você conseguir, já aumenta as suas chances. Então, esses aspectos a respeito do sucesso do voo livre em relação à ave que eu tenho na minha casa vão variar muito, né, da espécie que você tem, da idade que a sua ave tem e do histórico de vida dela. Se ela sempre pôde voar, se ela é uma ave socialmente saudável, né? Se ela costuma sair de casa, passear com você e tal. Se a sua ave fica bem em ambiente externo, né? Ou se ela é medrosa, porque é muito difícil de reverter essas coisas depois na idade adulta. Não estou dizendo que é impossível, é possível, mas é muito difícil. E aqui eu não quero desanimar ninguém, viu, gente? Porque depois de aprender tudo aqui que eu vou ensinar no curso de voo livre, a experiência que eu tenho de alunos com aves que eram adultas, nunca voaram, essas situações assim que parecem perdidas, né? Depois de muita insistência e dedicação do tutor, gente, meses mesmo, eu vejo aves começando a voar, eu vejo uma melhora significativa na qualidade de vida da ave. Mesmo que ela ainda não faça voo livre, eu vejo essa melhora acontecer assim na pele. Então, assim, eu recomendo que você não perca suas esperanças e que você entenda que, apesar de talvez você não conseguir praticar voo livre com a sua ave, é certeza que aplicando todos os conhecimentos desse curso você vai poder melhorar e muito a qualidade de vida da sua ave.